conversa hoje envereda pelos caminhos do meio ambiente. O nosso convidado, além de político de carreira, é defensor de tudo aquilo que vem da natureza e tem na pescaria sua principal diversão. Mas, na política, não hesitou em bater o pé para não ser fisgado pelos grandes. Eu estou falando de Plínio Valério, ele que afirmou não ser peteleco de ninguém. Valeu a pena não ser peteleco de ninguém? Valeu. A gente passa por sacrifício, mas quando a gente sabe o que quer, né, quando você sabe onde você quer chegar, vale a pena sim. É muito sacrificante, tem muitas pernadas no caminho, mas um dia, qual é a estrada que não tem espinho, né? E essa caminhada, quando você fala muitos espinhos, você entende que essa sua decisão de não ser peteleco de ninguém, de repente te tirou algumas oportunidades? Muitas. Não só tirou, como impediu, né, bruscamente. Eu fui no Partido Verde, por exemplo, foi tomado, né? Foi tomado na véspera da eleição que eu era candidato ao Senado, tomado da forma assim mais drástica possível. Sem contar aquele canto da sereia, sem contar aquelas coisas que muita gente quer ouvir, que eu não queria ouvir. Então a gente abre mão de muita coisa. Eu acho que na política, eu não estou na política para ser campeão. Não quero ser campeão. Eu não estou na política para vencer todo mundo, vencer adversário. Eu estou com uma missão que eu cumpro. Eu quero ser campeão na minha vida particular. Eu quero que a minha mulher olhe para mim e diga, pô, esse aqui é meu campeão. Que minhas filhas digam, olha, aquele é meu campeão. Isso eu faço questão. E eu sou campeão na minha família. Agora, na política não. Vamos nessa aí, é a missão mesmo. Vale a pena pernada, vale a pena chutar. Tantos anos na política, você tem uma vida na política, tem uma vida porque é uma vida mesmo, né? Na acepção do termo. A minha mãe, a dona Alice, ela grávida de mim, ela ia aos comícios do meu pai, que era candidata a prefeito em Ironepé e ganhou em 55. Tanto é que meu nome é Plínio, o Plínio Coelho também ganhou. O Plínio Coelho estava assumindo, eu estava nascendo. É uma homenagem? Uma homenagem ao Plínio Coelho. Olha, que legal. Grande homem, grande político. Agora, você falando aí da política, como é que você analisa esse cenário em que só é o bom político aquele que tem realmente esse lado que você condena? Que tem habilidade. Pois é, na política é como você pode pegar uma raposa felpuda dessa aí, não vou dar nome, e comparar comigo. Você vai chegar à conclusão de que a raposa é hábil e eu não sou. Eu não tenho nem um pouco de habilidade. É porque na política habilidade significa você não ter ética. Significa você não ter escrúpulo. Então quando você não tem ética e não tem escrúpulo, você é hábil. Você faz qualquer acordo, qualquer negócio. Quer então, dizer, nada te segura, não tem barreira, não né? Não tem barreira. Então, quando a ética ela é uma barreira. Se tiver que trair, traz. Se Isso. tiver que abandonar no meio do barco, mas na abandona. política chamam isso de habilidade. Então, essa habilidade eu não tenho e nem quero ter. E você é feliz como político depois desse tempo todo? Você consegue avaliar isso? Você medir a felicidade. Eu fui deputado federal por 8 meses e 30 dias. Fiz um bom trabalho. Mas se você perguntar, você foi feliz? Não fui. Mas como eu te disse, era a missão. E eu tinha que cumprir a missão que eu me propus. É como fardo, né? Você chega no barco, o barco carregado, aí tu olha para neguinho tá enrolando, o estivador, aí tu escolhe teu fardo para carregar. Eu escolhi o meu fardo, né? Eu escolhi a política. Eu peguei o fardo, eu olhei a canoa cheia, eu digo, não, isso aqui eu vou carregar. Ora, se eu escolhi o fardo que eu vou carregar, eu não posso reclamar, não tenho direito a reclamar. Eu escolhi esse fardo político para carregar, então não posso reclamar. Agora você agora está tentando, o Senado. O Senado é um salto considerável na vida de um político, né? Primeiro que são poucas vagas, se a gente for colocar isso do ponto de vista de quantidade, mas também ele é um posto, acredito eu, um posto de muito prestígio, de muita... né? Como é que você avalia essa tua posição nesse momento da tua vida? Esse risco, né? O Senado, ele é o cume da carreira de um político qualquer. Né? Os políticos normalmente terminam no Senado, os políticos que têm sucesso em sua carreira. Vereador, bebê, governador e vai para lá. Mas eu percebo que é no Senado que a batalha é travada. Como deputado federal, nós somos 8, o Amazonas tem 8 Eu ia te deputados. perguntar, inclusive, isso, por que Senado e não deputado federal, né? Eu veredo por esse caminho. Nós somos 8 deputados federais, o Amazonas tem 8 deputados federais, mas tem 3 senadores. São Paulo tem quase 70 deputados federais. Então, quando fica aquela reúne São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, domina o Brasil. Então, a gente chega lá, você é um dentre os 513. Embora, me permita dizer,
eu fui considerado pela revista Veja o 13º deputado federal mais atuante do Brasil, no ano de 2013, pela revista Veja. Atuante, não é influente. Então dá para fazer um trabalho, mas no Senado é onde vamos discutir Zona Franca, 319, novo modelo econômico ambiental para o Amazonas, vamos poder ajudar o nosso governador Omar, né, com emendas, com projetos. É lá que eu quero brigar, é lá que está a briga, sabe? A briga aqui embaixo não dá. Então, aos 63 anos, eu já tenho, embora não pareça, parece 62, né, no máximo. Você parece 50, parece 62 menos, no máximo, 63, então chegou a hora. Chegou a hora e a gente vai nessa. No momento, Álvaro, em que o Amazonas, me desculpem, o Amazonas precisa de uma voz para voltar a ser respeitado. Fábio Lucena, Bernardo Cabral, Arthur Neto, que foi o melhor senador do Brasil, Jefferson Pérez, cadê? Cadê esse pessoal? Esse pessoal foi embora. Você acha que... E eu te perguntar isso, você acha que a qualidade dos nossos senadores, vou falar assim, sem falar nomes, claro, até porque é uma avaliação mais geral, acho que no Senado no geral, vamos pra gente não fechar no Amazonas, isso. Você acha que no Senado no geral o Brasil diminuiu de qualidade? Diminuiu. Porque a gente realmente, você citou nomes aí... É recente, só se você for buscar Álvaro Maia, né? Pois são pessoas... Isso, essa recente... Fizeram história, né? Fizeram história, Fábio Lucena, Bernardo Cabral, Jefferson Pérez, Arthur Neto. Você viu cenas estarrecedoras no Senado, aquela turma lá comendo marmita na mesa. Sentaram à mesa para não deixar o presidente comandar e faz marmita e comendo. Isso não é figura, porque no Senado é o máximo. E o Senado, só que o Senado não se respeita. Tanto é, Álvaro, que o Supremo Tribunal Federal está legislando. Ele inventa de fazer lei. Lei é prioridade, é prerrogativa do Congresso Nacional. O Temer, a Dilma, o Lula mandam aquelas MP para lá e o Senado só faz carimbar, como carimbador maluco. Chegou a hora, e não vai ser eu, né? Eu posso ser um dentro dos 81, fazer que o Senado seja respeitado e exerça a sua prerrogativa, que é legislar, que é aprovar, né? Esses ministros aí que estão causando vergonha para o país, passaram no crivo do Senado, na sabatina. E é isso que eu ia lhe perguntar. Hoje a gente está vivendo um momento político em que o judiciário ganhou um protagonismo e a gente não pode negar. Né? Ganhou um protagonismo. Né? Hoje você... Até teve um meme na época da Copa agora, de que as pessoas conheciam mais os ministros do que a própria seleção. É isso aí. Então isso realmente tem um lado bom, mas tem essa outra perspectiva. Você acha que o judiciário, de alguma forma, sem querer fazer nenhuma... Está usurpando. Você acha que está? O judiciário está usurpando a prerrogativa do legislativo. Exemplo, essa história do aborto aí que está agora de 3 meses, foi um pedido de uma clínica, de uma senhora que queria fazer o aborto no 3º mês, fizeram a consulta individual, o ministro Barroso aproveitou e despachou aquele caso e estendeu para todo mundo até 3 meses, criou uma lei, e essa lei está lá, é só o Congresso, ele criou uma lei no despacho, pô. Então não pode, e a gente está aceitando, você não vê uma voz no Senado reclamar disso. Eu pretendo ser essa voz. A gente está discutindo aborto até o 3º mês porque o ministro Barroso despachou dizendo que podia e estendeu isso para todo mundo, quando na verdade era um caso específico. E você, como é que você vê a Lava Jato? Que também é um processo que veio aí do judiciário. A Lava Jato está esvaziando, né? A Lava Jato é a coisa melhor que aconteceu no país nos últimos tempos em termos de combate à corrupção. A Lava Jato marcou história, tem antes e depois da Lava Jato, mas está esvaziando. Porque começaram a tirar da mão, né, do Moro, começaram a dizer, não, é outra coisa, viu, Álvaro, quando se discute a população, porque infelizmente vai com os outros, né? Fim do foro privilegiado, eu acho que não precisa foro privilegiado, tudo bem, eu, por exemplo, não preciso, quem trabalha direito, que é honesto, não precisa, mas com o fim do foro privilegiado, tá muita gente saindo da mão do Moro para ir lá para o seu estado, com seu colega de colégio ginasial, com seu companheiro de pelada, né? Vai ser julgado lá. E isso é um negócio interessante, porque as pessoas, eu acho que não se perceberam. Não percebe isso. Você fala, esses políticos foram privilegiados. Sabe quantos mil ainda tem com foro privilegiado? 55 mil no Brasil. Juízes, desembargadores, conselheiros, cambal. Só tiraram o foro privilegiado do político, que foi uma boa. Para muitos aquele senador que a gente estava falando agora, para não dar o nome, manda no estado dele. Ele prefere ser julgado no Supremo ou no estado dele? Mas com certeza no estado, né? Então, a influência é maior. Infelizmente, o povo vai nisso e a gente tem muita dificuldade em falar com o povo nessa história. Um assunto bom, não vou votar. Nenhum político presta, eu não voto, não vote não, para você ver se não reelege os mesmos. Eu estava falando, inclusive, na última entrevista isso, né? Que já é comprovado que o voto nulo, branco e tal, ele na verdade não muda nada. Não, ele ajuda. Pelo contrário, ele ajuda
é duas coisas vergonhosas. Quando você abre mão do voto, você abre mão do maior instrumento que você tem para mudar. Numa democracia você só muda com o voto. Você até muda na porrada, no fuzil, na metralhadora, mas aí vira ditadura. Aí vira ditadura. Então você tem que mudar no voto. Eu abro mão. Quero mudança, mas abro mão. Esses políticos caciques que aí estão, o eleitor dele vai, gosta dele, foi beneficiado. Aí o eleitor que não gosta do cacique, está com raiva, não vai. E vai ser injusto com a gente que está tentando mudança. Você não muda se não votar. Se você não gosta da política, é por causa dos maus políticos. E quando você não vai votar, você favorece exatamente os maus políticos. Então, Agora, votar, democracia é voto. Agora deixa eu te perguntar uma coisa sobre a questão da economia. A gente fala muito sobre o Amazonas, modelo de economia. E é claro que a Zona Franca de Manaus foi algo que teve o seu propósito, construiu realmente esse estado que hoje que a gente conhece, a gente não pode negar. Sim. Agora, viver a vida inteira não pode. Sob o risco de alguém tomar uma medida, agora recentemente, né? Mudaram lá. Incentivos fiscais. Aí a gente fica nessa correria e tal. Porque a gente fumou um cachimbo por 50 e poucos anos, a boca entortou. A boca está torta, a gente só sabe, Zona Franca, o modelo deu correto, mas não pode viver só de Zona Franca. Eu era repórter na crítica, e bota décadas aí, nós já falávamos isso. Então o que a gente quer? As pessoas querem o bem do Amazonas. Um novo modelo econômico ambiental para o Amazonas. O que isso quer dizer? Que a gente tem que conviver, explorar e conviver de forma de preservação com nossos bens naturais, com nossos minérios, com nossos rios, com nossos lagos, igarapés, com nossos fármacos, com a nossa flora. Então a gente tem que... O nosso modelo é esse aí, não tem turismo. Olha esse lugar belíssimo que a gente... Olha esse vento que bate no cabelo. Lindo, né? Manaus é quente, não tem vento. Escambau, nós estamos aqui na Ponta Negra, num vento há mais de 2 horas conversando, batendo papo. Então nós temos que criar a vergonha na cara e criar um modelo. O senador Plínio Valério vai criar esse modelo? Não. Eu vou ajudar o Omar a fortalecer, a intensificar esse modelo. Rondônia produz tambaqui para o Brasil todo. O tambaqui que a gente come vem de Rondônia. O que não vem de Rondônia vem de Roraima. De Roraima, ia dizer isso. E o tambaqui nós já perdemos há muito tempo para a China. Há muito tempo, assim como foi a seringa para a malária. Eu não consigo, Plínio, entender como o Amazonas, com essa riqueza, potência, não consegue, por exemplo, ter uma produção de açaí, pupunha, cupuaçu, do tambaqui. Pois do tambaqui. A gente tem o jaraqui diz a castanha. A castanha também. Eu estou falando só dos potenciais mundiais, estamos falando né? Que a gente conhece. Agora tu imagina a pesquisa. E esse é outro dado que eu quero levar. A gente tem que conseguir mais dinheiro para a pesquisa. Porque é a pesquisa que vai detectar, né? Então a gente fala só dos conhecidos, mas os desconhecidos que o pesquisador descobre. O mundo precisa de quê? O mundo precisa comer, o mundo precisa beber, o mundo precisa produzir. Aqui nós temos água, terra, floresta, tudo. E a gente vive sob o regime de Zona Franca, que é um regime colonialista. Sim. Se der tempo, me permita, ciclo da borracha. Tanto o primeiro como o segundo, 1930 para cá. A Amazônia era muita borracha, exportação, muito tributo, que é para o Rio de Janeiro, que era o centro do governo do federal. Nosso dinheiro pagou a iluminação da cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro foi iluminado com dinheiro do nosso antepassado, com suor, com sangue do nosso antepassado. A dívida externa naquela época, que não era grande, paga com o nosso tributo. Aquelas campanhas que você viu de saúde, paga com o nosso tributo. Aí eles não dão Zona Franca e querem que a gente viva só com isso e tirando. Nós não somos colônia. O Brasil tem que entender que nós não, o período colonial já passou. Nós temos que ser respeitados. Esse estado aqui, o Amazonas, cabe o Sul e o Sudeste junto dentro. Se nós não fôssemos Brasil, o Amazonas não fosse Brasil, nós seríamos o 18º país maior do mundo. Extensão. O Brasil, desculpa, o Brasil não valoriza a gente. Nós precisamos dizer para o mundo inteiro, olha, a gente preserva a floresta que vocês precisam aqui no mundo, mas lá o governo federal quer acabar com isso. Se acabar com isso, nós vamos para outro modelo. O Pará deu certo porque foi para o búfalo, foi para a madeira, foi para o minério. Não, e é isso que eu queria conversar contigo. Como é que é a tua ideia hoje dessa sustentabilidade? Porque você tem 2 discursos muito claros, né? Você tem o discurso de preservar a Amazônia, e aí a ideia de ter um modelo de compensação, né, e tal, etc. Mas aí você não pode também explorar essas riquezas de alguma forma e tal. E você tem um outro modelo que você acabou de citar do Pará, em que deu certo, acabou com a floresta. Acabou com a floresta, mas foi, né? O Pará tem 33% da floresta dele preservada, nós temos 98%. Exatamente. O que a gente tem que dizer é porque Qual é o modelo certo? É isso que eu queria chegar. O que é, na verdade, melhor pra gente, melhor pro Brasil, melhor pra natureza, enfim? Vamos chegar nesse equilíbrio. Os aí, especialistas estão chamando novo modelo econômico ambiental,
que envolva, você não pode ter um modelo econômico destruindo o meio ambiente, mas você não pode ter o meio ambiente preservado se não tiver um modelo econômico. Então é esse equilíbrio que a pesquisa vai dizer. Nós não temos sequer pesquisa. A pesquisa que a gente tem é muito Você não tem um balizador. Não tem uma coisa que diga aqui, né? É esse rumo, toma né? o chá, que isso aqui é bom, mas quem é que sabe a dose, se não fossem nossos avós que já morreram? Então falta pesquisa, então ainda falta 45 anos para a Zona Franca. Dá tempo da gente pesquisar e implantar um modelo que gere renda, que gere emprego, que gere renda, e tem que começar pelo interior. Tem que começar pelo interior. A Zona Franca está aí, Manaus tem a Zona Franca. Então a gente tem que começar pelo interior. Pô, peixe a gente não produz, a natureza nos deu. Imagina a gente produzindo. Imagina a batatinha, o tomate, o feijão de praia. Ela vai dizer, mas como fazer isso? Não tem como escoar. O produtor, coitado, não planta porque não tem para que vender. Não tem para que vender. Então esse modelo vai dizer isso. Já há um especialista trabalhando nesse modelo e o senador Plínio Valério, se for à vontade do povo, vai trabalhar nisso, numa saída. Não é para mim, eu não vou usufruir mais dessa saída, nem você. Você é bem mais novo que eu, mas não vai. São para os nossos filhos, é um novo modelo. É uma aposta, na verdade é uma preocupação de hoje, mas na verdade pensando no Essa futuro. É a grande diferença entre o político, Deus me livre, eu não estou me auto-titulando de estadista, mas essa é a diferença entre o estadista e o político habitual. O político habitual, o estadista acha o seguinte, ele pertence à nação. Já o político habitual acha que a nação pertence a ele, né? Então essa é a grande diferença. Então ele só pensa nele. O estadista pensa lá na frente. As novas gerações vão encontrar como? Vão encontrar esse estado como a gente acabou depois da borracha? A gente já tem essa experiência. Foi criada aqui a Zona Franca Verde pelo governador, que hoje é senador. A Zona Franca Verde, a preservação, a área de proteção ambiental, blá, blá, blá. E o caboclo que ficou lá no meio no tiroteio, que não pode mais matar a paca, a cutia, porque é crime. Eu tenho notícia de um cara que foi, logo começou, tartaruga e cutia lá, o cara foi, sabe que foi a multa dele? 2 milhões de reais. Isso Como é que um caboclo vai pagar 2 milhões de reais? Não, e isso às vezes, inclusive, fere um pouco a cultura, né? Mas só fere. Porque esse cidadão, ele, na verdade, ele nasceu e viveu desse jeito. E graças a ele é que está preservado, porque ele só tira o que precisa. Nós estávamos falando agora com o teu rapaz aí, ele só tira o que precisa. O caboclo, ele mora aqui na casa dele, o rio está na frente e atrás está o lago. Aí ele vai lá, pesca o de comer, que é o almoço, a janta, come, no outro dia vai, pesca. Quando muito, bota um peixe para secar. Ele é que preserva, o mundo chama de manejo florestal, que o caboclo faz. Faz sim, faz no dia a dia dele. A várzea vem, ele planta o milho dele ali, no outro dia é um roçado aqui, daqui saiu, no outro ano é o roçado lá. É o que os especialistas estudaram 1000 anos para descobrir o nosso manejo florestal. Então, falta pra gente, Álvaro, primeiro, vergonha na cara. Vergonha na cara. A gente não pode estar pedindo esmola, né? Tem que ir a Brasília exigir justiça. E o senador vai dizer o seguinte, não estou falando aqui de pedido não, estou pedindo não, eu vim exigir, eu tenho direito. A Constituição prevê tratamento diferenciado para regiões que precisam de tratamento diferenciado, no caso a Amazônia. Está lá, é um preceito da Constituição. Se é lei, é exigir que se cumpra. Agora, você acha que o Senado é o local exato. O local para isso? Exato, local para isso. Porque por lá passam todas as leis que regem esse país. A Câmara Federal e o Senado, né? Quer dizer, a que faz, a que manda. Quer dizer, ele avaliza, ele aperfeiçoa e tudo passa pelo Senado. Essa história de, eu não gosto de político, se acabar o Senado não faz falta. Se acabar o político, aqui em Manaus, se acabar a Câmara não faz falta. Faz falta. Se você acabar com a instituição chamada Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, vai virar ditadura. Aí é o governador inconchável com o presidente do tribunal. E tu já viu no que isso vai dar, né? Vai dar numa ditadura. Então, se você não gosta de político, nenhum político presta, perfeito. Mas o Congresso tem que prestar. Então, quando a pessoa diz, eu não gosto de ninguém, não vou votar, então não vai nunca colocar gente que preste lá dentro. Nunca. Deixa eu te perguntar uma coisa, só pra gente ir finalizando a nossa entrevista aqui. Mas logo agora que o sol foi embora. agora que tá ficando bonito, né? O pôr do sol. Eu queria te perguntar o seguinte, você acha que a gente está vivendo o melhor momento da política brasileira ou o pior momento da política brasileira? Pior, não, melhor com certeza não. Agora se é o pior, ele é o pior antes do que vai vir. Ele é o pior antes do que vai vir. Eu digo melhor porque assim, pode ser o melhor no ponto de vista de que você está depurando, né? Se você chegar assim para mim, Plínio, desde o tempo que você está em política, melhorou? Não melhorou. Não melhorou. Veio o voto eletrônico de urna e tal, que mexe, que tem roubo no voto eletrônico. Melhorou um pouco, permitiu, mas não melhorou. Então começou a piorar. Então dá tempo para te dizer que uma coisa, olha. Tá claro. Tem um livro chamado O Governo Holandês no Brasil.
É legal o livro, é de 1660. Então o Império Holandês, que mandava no Nordeste, mandou um representante do Conselho Imperial. Aí esse representante do Conselho Imperial fez um relatório para o imperador, pedindo que o relator aqui no Brasil tinha muitas oportunidades, né? Ferreiro, pedreiro, carpinteiro, O imperador, não faça como fez a Espanha. Porque quem mandava era a Espanha, mandava em Portugal, que manda para o Brasil os degredados, os bandidos, os ladrões, gerando com isso, 1660, gerando com isso um povo que não sabe distinguir o bem do mal. Parece que foi hoje, né? No tempo da colônia, Portugal mandava para cá, o rei de Portugal era amigo, né? Aí mandava o amigo dele para cá para chefiar uma repartição. Aí esse amigo dele trazia toda a família. Aí nomeava os filhos, genro aqui para cargos chaves. 2, 3 pessoas para o mesmo cargo. E esses caras do mesmo cargo compravam as coisas e superfaturavam. Alguém já viu isso? Alguém já viu isso. Deve ser horrível morar num país assim, né? Deve ser terrível. Então é isso aí, cara. Tá enraizado. Você tem esperança? Ah, tenho. Não por mim. Eu tenho esperança pelas novas gerações que a gente tem que deixar, pelo menos, uma chama de esperança. Nós não podemos perder. Ela pode olhar assim e dizer, olha aquele maluco, porra, mas aquele maluco acredita. Então, quando todos nós desistirmos, deixar de ser maluco, aí é o fim. Quando o homem perde a esperança, acabou, morreu. Né? Obrigado, tá, irmão? Quero Obrigado. lhe desejar sorte nessa caminhada aí. Estamos tendo, nós estamos protegidos por Deus, vai dar certo sim. Paz de Cristo a todo mundo. Se você curtiu a conversa política de hoje, dá uma conferida nos outros episódios no canal BAN no YouTube ou na página do site O Poder e do site Imediato no Facebook. Toda segunda-feira, à noite, tem novidade.